Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós iremos falar sobre o matrimônio como um caminho prático para a salvação. Então, temos nosso convidado hoje muito especial, o Dr. Jorge Rodrigues. E sejam bem-vindos. O Dr. Jorge já se encontra aí e vai compartilhando aí para alguém que você conhece, para poder também provar dessas maravilhas de reflexões que iremos ter aqui. Então, uma boa noite a todos. Eu sou o Padre Paulo Olímpio, né? E hoje o nosso entrevistado será o Dr. Jorge. Se quiser entrar, já pode, doutor. Muito bem. Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel. Gabriel está na catequese para aprender, se preparar para o matrimônio, né, Gabriel? Então, Padre, sua bênção. Deus abençoe, doutor Jorge, a você e a todos que estão aqui conosco. Que alegria! Tenho acompanhado muito o teu trabalho, ó, rapaz, e que alegria tê-lo conosco aqui, ó. Que bom, Uma Padre. bênção de Deus, né? Que bom. Então, fico muito feliz, desde já agradeço a sua presença aqui nesse perfil. Nós tínhamos um outro perfil chamado Projeto Homem de Família, e agora migrei para esse aqui, já que eu, como padre, não tenho condição de estar em dois perfis, ajudando. Muito complicado de atualizar. Então, o nosso público, o nosso trabalho é migrar para o meu perfil pessoal. Então, como é que está a família? Tá bem, graças a Deus. Estavam colocando ali as crianças para dormir. Que bom. Então, está falando de São Paulo? Não, perdão. São Paulo, né? Doutor, Oi, tô aqui. o senhor está falando de onde? De Goiânia. Goiânia, ó. De Goiânia, Estamos Padre. relativamente não tão longe, aqui do Maranhão. Então, doutor Jorge, nós vamos refletir sobre esse tema, o senhor fique bem à vontade, e eu gostaria que o senhor já se apresentasse. Quem é o doutor Jorge? Eu conheço bem, mas muitos seguidores seus estão aqui também, né? Então, mas tem gente que não conhece, né? Sim, sim. Padre, eu sou médico, né? Trabalho com saúde mental já há muito tempo, há muitos anos. Opa, trabalhei muito tempo com terapia intensiva, com UTI, né? E hoje me dedico basicamente à terapia mesmo. Terapia tanto de casais quanto de pessoas em geral, né? Pessoas que estão tentando encontrar o rumo. Com o serviço de psiquiatria, a gente trata muito ansiedade, depressão, enfim, trato de tudo. E comecei no Instagram, igual o senhor, assim, comecei recentemente, né? Comecei agora em pouco mais aí de 8 meses, acredito eu, né? No Instagram. Estou aí tentando ajudar o pessoal. Olha, e tem ajudado bastante, muito mesmo, graças a Deus. Tenho acompanhado aí o seu trabalho e realmente muito bom. Então, hoje esse tema aqui, que você trabalha muito, essa questão do relacionamento, né? E o nosso perfil também tem esse intuito de trabalhar a família, né? A família no sentido da fé, no sentido do acompanhamento, no sentido do trabalho. São José como sendo um patrono, assim, dessa jornada. E eu gostaria de abrir aqui a nossa explanação citando um grande santo que eu tenho admirado muito e buscado cada dia mais, São José Maria Escrivá, né? Que ele fala: a família é a fábrica que produz humanidade, né? Então, a gente vai falar aqui não de teorias, vamos falar de coisas práticas que chegue, que você pode fazer na sua vida, né? Seja solteiro, seja um futuro matrimônio. A gente quer conversar e
e que possa ficar algo prático, né? Sem, claro, a teoria é importante, né? Mas é muito bom quando a gente consegue colocar isso na prática na vida. E São José Maria Escrivá é muito prático, é muito direto, né? Sim, sim, o senhor tem razão. É interessante a gente pensar o seguinte: São José Maria, eu acho engraçado, São José Maria, quando ele chegou para. Tá cortando aí? Pô, tá bem legal. Tu tá me vendo normal? Tô ouvindo agora, sim, sim. Tá ok. Pronto, ótimo. Então, assim, é muito interessante o senhor falar sobre São José Maria, porque eu acho que, de fato, ele é uma grande inspiração. A gente tinha não é que a gente tinha esse conceito, mas era uma espécie de impressão, apesar disso não ser uma verdade, a gente tinha uma certa impressão no mundo de que a vida de santidade ela deveria ser vivida, né, pelos monges, pelos padres, Isso. pelos bispos, pelos papas, né? Eram as pessoas que eram canonizados, os famosos santos de altar, né? Obviamente todos que eram santos, mas os santos de altar eram todos esses, né? Eram os grandes monges, né? Época de Teresa d'Ávila, época de Francisco de Assis, época de Tomás de Aquino. Então, a gente tinha essa impressão de que é necessária uma vida, né, uma vida realmente ordenada para que, ordenada no sentido do sacramento da ordem ou das consagrações, para que as pessoas conseguissem alcançar a santidade. São José Maria, ele quebra um pouco que, na verdade, isso nunca foi uma tese da igreja, né? A galera tem que entender isso. A igreja nunca disse isso, mas era uma impressão que tinha-se, né, Uhum. na vida da Sim, igreja. sim. E São José Maria traz exatamente assim, falando, olha, vamos limpar isso, sabe? São José Maria, acho que ele tem essa impressão. Vamos limpar esse imaginário do pessoal. Meu áudio tá com eco. Peraí, deixa eu ver aqui. Eco? Então, tá me ouvindo com eco ainda, gente? Bom, dá um ecozinho, O áudio tá. um pouco de eco aí. Peraí, deixa eu ver aqui agora. O áudio está com interferência. E agora? Desativei, limpei, ajeitei. Melhorou? O senhor tá normal. Tô normal, tô ouvindo. Tá saindo? Tá ouvindo? O meu, sim. Só vai assim mesmo. Tá bom? Então tá bom. Agora tá bom. A galera falou que melhorou. Ótimo. Ótimo, Ok. melhorou. Então, assim, São José Maria, ele meio que inaugura esse pensamento, assim, mais que interior de que era possível mesmo ter uma vida de santidade concreta, real, verdadeira, na vida familiar cotidiana, né? Ele Sim. desperta essa necessidade. Até é engraçado que o Papa fala para ele, quando São José Maria vai fundar o Opus Dei, o Papa fala para ele que ele havia chegado 100 anos antes, talvez, né? Porque, claro, ele, de alguma maneira, ele iniciou o Concílio Vaticano II, né? Essa mentalidade que haveria uma necessidade de uma participação maior do leigo na vida da igreja, enfim, várias coisas. Então eu acho maravilhoso esse pensamento de São José Maria, sabe? A gente pensar, caramba, eu posso ser um santo de altar, eu posso ser um grande santo, sabe? Eu posso transformar a minha vida ordinária em algo estritamente extraordinário mesmo, somente fazendo aquilo que Deus manda, assim, no básico, sabe? Na centelha familiar, sabe? Cuidando da minha esposa, cuidando bem dos meus filhos, educando bem os meus filhos na fé, sabe? Trabalhando. Quem Na em sã verdade, consciência pensou nisso, né? Ser santo trabalhando dia a dia ali, coisa comum. na verdade é uma revolução de pensamento, né? Não deixa de ser uma revolução numa, de mentalidade, né? De entender que a santidade está em cada um é chamado a ser santo no seu trabalho, na sua vida, no seu dia. Isso é revolucionário, não deixa de ser. Sim. Então, é exatamente isso. É um pensamento absolutamente revolucionário que São José Maria começa, e a mentalidade das pessoas realmente foi gravemente mudada, né? Mas de forma positiva. Eu costumo dizer assim que o Opus Dei ele tem 67 processos de canonização hoje em aberto, né? Caramba, Muito. é muita coisa, né? É muita coisa. E se a gente for pensar, Já caramba, vai ter o nenhuma outra próximo, obra na igreja tem isso. Por né, quê? Jorge? Porque ele está falando esse básico que a gente está falando, né, padre? O matrimônio como caminho mesmo de salvação, sabe? Isso. Antes era uma coisa distante. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar sobre a história da igreja, eu ainda era solteiro, e eu pensava assim, né? Eu tive alguns insights, aqueles insights de adolescente, né? De querer
nossa, então eu vou ser um grande santo, a partir de agora eu vou rezar mais, eu vou fazer... A gente sai querendo conquistar o mundo, né? E eu tinha esses arroubos, né? Ainda na infância, na adolescência. E eu me lembro que eu tinha uma mentalidade assim muito criteriosa. Falei, caramba, a vida de santidade tem que ser uma vida entregue a Deus. Será que eu tenho que me tornar padre? Eu ficava pensando nisso. Será que eu devo me tornar um religioso? Eu ia pensar em entrar para a ordem franciscana. Então, assim, eu realmente tinha essa mentalidade muito clara dentro de mim. Muito clara dentro de mim. E a gente vai nas igrejas, a gente vê aquelas várias imagens dos santos, né? A gente fica, caramba, mas essa espiritualidade é bonita. É bonito ver uma imagem de Santa Terezinha, sabe? Igual o Frei Galvão foi o dia dele ontem. É legal a gente ver Frei Galvão, né? Aquele hábito franciscano maravilhoso. A gente vê as imagens de Santa Teresa d'Ávila e fica, mas nossa, que coisa bonita. Só que não é pra Mas mim. tá longe, né? Exatamente, pá, tá longe, parece que tá uma eternidade de distância de mim. Você fala, caramba, eu nunca vou conseguir viver uma vida monástica. Sabe, eu tenho que alimentar meus filhos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus pacientes, dos meus alunos, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que ter relações com a minha esposa, eu tenho que cuidar do meu casamento, tenho que sair para assistir um filme para manter o casamento unido, né, para tomar um vinho com ela de vez em quando. E caramba, parece que as duas coisas não vão casar nunca, né? E essa mentalidade que se inicia com São José Maria, e claro, caminha dentro da vida da igreja depois do Vaticano II, uma percepção das pessoas de que, caramba, eu posso ser santo nessa vidinha bem mais ou menos aqui, assim, mais ou menos no sentido ordinário mesmo da palavra. Assim, na minha vidinha de que eu vou acordar cedo, vou fazer minhas orações diárias, vou à missa, volto, né? Vou brincar um pouco com os meus filhos, conversar um pouco com eles, ajudar eles em alguma lição, vou atender meus pacientes, vou dar minhas aulas, vou cuidar da minha esposa, vou almoçar em família, rezar em família antes né, do almoço. Depois à tarde, né, trabalhar novamente, tal, ralar. À noite vou colocar os meninos para dormir, igual a gente fez ali agora. Né, a gente conversa um pouquinho, lê com eles, faz alguma, né, fala, ensina algum ensinamento bacana, alguma coisa diferente. A mãe tava ali lendo para eles, eu tava ali fumando um cachimbo, né, aquela família reunida ali, família numerosa, 3, 4, 5 filhos. E a gente ali naquela coisa banal, absolutamente simples, né? Bem tranquila mesmo. E aí coloca os meninos para dormir, a gente reza novamente, né? Eu com a minha esposa, a gente janta junto, toma um bom vinho e depois vai para a cama, né? E as pessoas, quando elas se deram conta de que fazer isso no dia a dia, repetidamente, vendo essa vidinha básica mesmo, ordinária, eu quero que essa palavra fique na cabeça do pessoal, essa vidinha ordinária, de fato nós podemos ser mesmo grandes santos fazendo só isso. Onde está Deus, né? Hã? Onde estava Deus nessa correria do dia? Onde é que estava? Exatamente. Olha, isso aqui é importante, né? Quando eu me dei conta, né, da Opus Dei, né, algumas coisas me ficaram mais atentas dentro de mim, né? O fato, primeiro, da gente organizar o nosso dia baseado numa vida de oração, né? Começar o dia com oração, manter a oração ao longo do dia e finalizar o dia com oração. E é engraçado porque a gente começa o dia, né? Faz uma oração, eu, minha esposa aqui na cama, depois a gente vai para missa, a gente intercala, eu vou na missa de manhã, ela vai na missa depois mais tarde, porque não dá para ir os dois juntos por conta dos meninos, porque quando eu saio para ir na missa, os meninos estão dormindo ainda, depois às vezes ela vai à tarde com os meninos. E aí eu vou trabalhar, né? Chego em casa, eu vou trabalhar. Tem um lugar, esses dias eu dava uma aula, padre, eu falava sobre a simbólica da mesa, né? A cama é o altar do casal e a mesa é o altar da família. 2 altares na família, olha só. Se enquanto na igreja tem os 2 altares, da palavra e o do sacrifício, na família tem os 2 altares. Perfeito. Que é o altar da mesa e o altar do leito conjugal. Perfeito. Veja só, por isso que é lindo isso, né, padre? Eu fico assim, tremendo quando eu vejo isso. Questão que, veja que a família, de fato, é a igreja doméstica. Exato. Exatamente. E assim, que bom que era quando a gente... que é quando a gente se reúne à mesa, né? E atos simples. Vamos lá, o senhor falou muito sobre essa questão prática, né? Até partilhar um pouco aqui da nossa experiência espiritual aqui, da nossa família, porque às vezes as pessoas veem a gente fazendo, falando aqui, acham que é uma coisa assim, nossa, deve ser difícil demais, deve fazer uma coisa... Cara, é vida simples, sabe? É uma vida simples mesmo. Sim, eu queria ser muito honesto com vocês que estão aqui assistindo a gente. É uma vida absolutamente simples. É assim, acordar pela manhã, faz uma oraçãozinha pela manhã, a gente faz uma oração junto, né? Eu dou um beijo na minha esposa, digo que a amo, né? Profundamente, agradeço a Deus por aquele dia, agradeço a Deus pela vida dela, agradeço a Deus pelos meus filhos, coisa muito simples assim, e entrego o meu dia para Deus. Vou para missa.
vou pra missa, né? Assisto a missa, volto, começo a trabalhar, vai trabalhar a manhã toda ali. Chega na hora do almoço, padre, o primeiro altar, o altar da partilha da família, né? A gente senta à mesa, né? A gente nunca começa a comer logo de cara, os meninos já estão acostumados desde cedo com isso. A gente faz uma oração antes de comer, e se um começar a comer antes da hora, de vez em quando a gente recebe visita, a gente recebe visita, os meninos falam assim, não pode comer não, tem que rezar primeiro. Verdade. Eles cobram. Eu falei, caramba, tem que rezar, tá bom? A gente reza, aí eu leio o evangelho, todos os dias eu leio o evangelho na hora do almoço, porque é um momento em que a família tá reunida mesmo, tá na mesa. É um momento de eu conseguir fazer com que a palavra alcance eles. A gente fica pensando assim, as famílias hoje em dia sentam para comer, cada um no seu celular, cada um, cara, aqui em casa isso não existe. Tanto é que, vou ter que contar um negócio pro senhor. Eu às vezes tenho mania de ficar com o celular perto, porque eu tô sempre respondendo caixinha, fazendo alguma coisa, respondendo algum paciente. A hora que eu sento na mesa e eu coloco o celular do lado, a minha esposa passa disfarçadamente, pega o celular e some com ele. Ela foi longe. Não pode celular na mesa aqui em casa, é proibido. Lugar sagrado. Exatamente, é um lugar sagrado. Ela fala isso. Aqui é um lugar sagrado, não pode celular. Hein, doutor? No leito também. Tem marido no que vai leito também. Exatamente, padre. E um fica esperando o outro desligar o celular. Isso aí também é uma coisa séria, né? Exatamente. Coisas práticas que podem afetar profundamente o matrimônio. Perfeito. Acho que se a gente conseguisse ter esse respeito, com assim, conservar esses dois altares, padre, acho que a maioria dos relacionamentos já melhorariam muito, viu? Melhorariam muito. Respeitar esses dois altares, sabe? Primeiro, esse altar da mesa, igual eu falei, eu leio o evangelho para os meninos, na hora que tá todo mundo reunido, a família tá reunida, eu sento ali, leio o evangelho, e aí a gente conversa sobre o evangelho, sabe? A minha filha mais velha pergunta, tá, mas eu não entendi essa passagem hoje. Como assim o reino de Deus é como um grão de mostarda que joga e dá fruta? Pai, eu não entendi. O que é que Deus está tentando falar? Jesus falou assim que é igual o fermento que coloca no pão, né? Com 2 medidas de trigo. Pai, eu não entendi. E aí eu vou, né, me esforçar para explicar aquilo, né? Claro, eu tive que estudar antes, né? Obviamente. Então, assim, isso acaba também fazendo com que os pais se interessem pela própria religião, se interessem pelo ensinamento que tu vai ter que ensinar para os teus filhos. Né? Vai ter que ensinar para os seus filhos. Eu costumo dizer que se você for deixar a catequese só por conta da igreja, você não está cumprindo seu papel de pai e de mãe. Não está cumprindo. Não é isso, tipo a educação também informal, né? A educação. Se delegar tudo para a escola ou para a igreja, você será condenado ao fracasso. Exato. Exatamente. Então, assim, a gente senta, partilha um pouco, conversa sobre aquele evangelho, conversa ali em família, comemos, tudo mais, volta a trabalhar. Né? Você vê que é uma vida absolutamente normal. Não tem nada de anormal, não tem nada de extraordinário, nada de, nossa, místico. Não tem nada. Assim, vida cotidiana mesmo, simples, básica, ordinária. Vou trabalhar à tarde, durante a tarde a Thaís vai ensinar os meninos, ela faz homeschooling, ela vai dar algumas lições para os meninos, eles vão escutar música clássica, eles vão aprender um pouco de latim, eles vão, né, aprender a ler, escrever, matemática, umas coisas simples. Simples assim. Vai ensinar coisa de mãe. E vai ensinar algumas coisas de catequese também, obviamente. E aí, eu termino aqui de trabalhar ali por volta das 6h30, 7 horas. Saio, vou ficar com eles ali um pouco. Aí a gente escolhe um livro bacana, a gente lê esse livro junto. Ou a gente partilha sobre a vida de um santo, né? A gente estuda a vida do santo daquele dia. Fala, nossa, esse santo foi martirizado, esse santo era assim. Ele falava assim, nossa, que legal, que bacana, né? Depois a gente reza junto, antes de dormir, né? As meninas aprenderam a fazer um exame de consciência. Então a gente põe os filhos na cama, não é assim, beijo, tchau. Não, a gente põe os meninos na cama, né? Fazemos um exame de consciência, elas fazem ali, fazem a oração, pedem várias coisas, né? A gente tem vários amigos e amigas grávidas, amigas querendo engravidar, então as meninas sempre lembram dessas coisas. É interessante porque elas querem pedir. Então elas falam, não, Jesus, Senhor, abençoa a tia fulana que está grávida, abençoa a tia ciclana que está grávida, abençoa a tia fulana que está querendo engravidar, e sabe assim, e elas colocam as orações. Eles colocam os meus pacientes nas orações, né? Uma coisa importante, padre, eu estava conversando esse final de semana com o meu diretor, o padre Luiz Henrique, e ele falava uma coisa necessária, inclusive. Toda casa ela tem que ter um lugar destinado a isso também, a fazer orações. Né? Claro, eu falei, nós temos esses 2 altares sagrados, mas a gente precisa de um altar dentro de casa, um altar físico, né, dentro de casa, eu acho. Graças a Deus está voltando um pouco isso aí. Acho que a pandemia deu eu vejo chamou hoje, de volta, né, Deus, padre?
muitas casas que você nem imaginava ter uma, estão voltando. Que bom, e é um Exato. sinal. Exatamente. Era um costume que se existia até alguns séculos atrás, né? Sempre ter um altar, ou uma capela, ou pelo menos um altar dentro de casa, né? As pessoas tinham muito capelas dentro de casa, às vezes, né? Todo dia tinha uma E capela. sim, São José Maria, ele fala assim que para que nós possamos viver o Cristo diariamente no nosso dia a dia, é necessário que a gente esteja sempre olhando para ele. Então, assim, colocar um crucifixo em cada cômodo da casa, né? Aqui em casa Já eu me faz lembro que eu fui diferença. na loja, falei pra moça, moça, eu quero 10 crucifixos. Ela falou, mas por que você quer 10? Eu falei assim, eu vou colocar um em cada cômodo. Ela, pra que isso? Tu vai exorcizar a casa? Eu falei, não, moça. É porque cada cômodo é, né, pra gente ficar olhando, pra gente ficar meditando e tudo mais. As pessoas se assustam com essa. Mas isso era normal também, né, padre? Era uma coisa boa de se fazer, né? Enfim. E aí depois a gente, né, põe as crianças para dormir, a gente reza com elas, põe elas para dormir. A gente janta junto, eu e minha esposa, a gente janta junto todos os dias, a gente faz questão, que é o nosso momento, é o momento meu e dela, né? Então a gente vai jantar junto, daqui a pouco a gente vai jantar. A gente janta junto, a gente conversa sobre coisas do dia a dia, coisas que a gente está pensando em fazer, a gente partilha bastante, a gente conversa o tempo todo. E depois a gente vem para a cama. E a cama, igual o senhor falou também, é o segundo altar. Esse altar aqui é preciosíssimo. Aqui em casa, assim, as pessoas nem vêm na cama. Os meninos, de vez em quando, sobem na nossa cama, mas é muito raro. A gente também não gosta de deixar nem os filhos ficarem subindo muito na cama, porque esse altar aqui é do casal, sabe? É aqui onde a gente, né, onde a graça superabunda no sacramento matrimonial. Superabunda Correto, aqui na correto. cama, né? É precioso isso. Aí já entra naquela outra questão, até dos pais que a criança dorme na cama dos pais, até isso aí atrapalha tudo, tanto para a vida da criança como para a vida do casal também. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Então, assim, aqui em casa a gente tem esse hábito, né? De sempre olhar para esses dois altares. Né? Igual o senhor falou, tem um altar, na igreja a gente vê claramente o altar do sacrifício e o altar da palavra. Aqui na nossa casa, né? E não só na nossa, deveria ser em todas as casas, né? Transforme esses dois altares também. Tem o altar da partilha, que é o altar da mesa, né? A mesa da família, onde vai sentar, onde vai conversar, onde vai ler o evangelho, né? Onde as pessoas vão partilhar aquilo que é importante, viu? E depois o altar da cama, né? A cama do casal, esse local sagrado, esse local que de fato tem que ser dado a Deus, né? Ali, caramba, ali é onde vai ter as conversas mais profundas do casal, ali onde eles vão se acertar, ali onde os filhos serão feitos, né? Onde a graça vai ser infundida e uma vida será gerada. É ali na cama de vocês, né? Se nós conseguirmos organizar na nossa cabeça uma coisa muito simples, né? Esses dois altares, e a gente tiver uma verdadeira seriedade dentro de casa para viver essa ordinalidade, ou seja, simples, 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 nada de, né, extraordinário, nada, cara, simples, né? A gente vem para a cama, né? Tem lá os rally-rola, né? Tem que ter os rally-rola também sempre, que isso faz parte da vida matrimonial. Tem os rally-rola, depois a gente deita, cada um faz seu exame de consciência, né? E dorme. Caramba, se a gente for pensar assim, isso é uma vida absolutamente normal e comum e ordinária, sabe? Missa todo dia, a gente reza o terço. O terço, inclusive, esqueci de falar, né? As pessoas estão buscando para uma solução mágica, sabe? E eu sempre bato nessa tecla. Não existe esoterismo católico. Não existe esoterismo católico, né? Não Há existe, um perigo para isso aí, não né? é? É meio polêmico, mas isso é uma verdade. Não existe esoterismo católico, sabe? O Cristo ele ensinou abertamente a todos igual, todo mundo escutou igual. Não existe esoterismo católico. Existe assim, confissão, missa, terça em família, sabe? Rezar o evangelho, ler o evangelho juntos, partilhar sobre aquilo e vida cotidiana, sabe? Assumir os deveres de Estado, meus deveres de Estado, a minha esposa, os meus filhos e a minha entrega para Deus. Pronto, acabou. É simples assim. Simples assim. E se a gente parar para pensar, é exatamente isso que Deus quer da gente. Essa é a minha vocação e é exatamente isso que vai permitir que, se eu for realmente fiel, se eu for realmente bom, se eu realmente me doar a isso de coração aberto, sem reclamar, sem ficar de picuinha, sem ficar de corpo mole, sabe? Sem querer fazer as coisas meia boca, mas de fato me entregar nessa simplicidade do dia, a gente pode ser santo de altar, padre. A gente pode ser, sabe, ser Com canonizado mesmo, certeza, né? com certeza. E a vida do dia a dia já, se você colocar Deus em tudo. Por isso que eu perguntava onde estava Deus, né? Naquela correria, estava em todos os momentos, né? Exato. Então, estava Deus ali no brincar com as crianças, estava Deus ali no jantar, e aí vai.
Sim. E, doutor Jorge, mas mesmo assim as pessoas podem fazer a pergunta assim, mas eu não tenho tempo de almoçar em casa com meus filhos, a correria, o trabalho, mas né, pelo menos jante, né? Jante junto. Exato. A gente não dá para rezar. Como é que eu vou começar uma oração numa família? Comece no churrasco da família, comece com o evangelho, vamos rezar um texto antes. Ou seja, usar a sabedoria para, hora de almoçar, ninguém nunca reza lá em casa, padre. Reza uma Ave Maria, comece com a Ave Maria. Quando menos perceber, você vai estar ali no evangelho e de repente vai criando a cultura. Coisas simples, por isso que eu acho bonita essa questão da vida prática, da santidade na vida prática de São José Maria Escrivá, e que o que você acabou de falar, é isso que a gente quer deixar aqui, essa mensagem. Tem pessoas que têm maior facilidade pelo o tempo para almoçar, jantar junto, ou tem filhos e não está o dia todo com eles, mas aproveitar o tempo que tem para estar com eles e com Deus. Não é isso? Exato. Eu conversava com o padrezinho que ele falava o seguinte: a oração que a gente tem, esse momento de presença de Deus, né, que a gente tem, ela tem que ser condizente, obviamente, com a nossa realidade. Então, assim, Sim. é óbvio que a gente entende que, sei lá, uma pessoa que trabalha, dá um plantão de 12 horas, ela vai sair cedo, não vai dar tempo de fazer algumas coisas, tudo mais, vai ficar atarefado o dia todo, chega em casa cansado. Mas assim, vamos lá. Pela manhã, quanto tempo de oração pela manhã? Tudo bem, eu vou na missa, mas a missa todos os dias não é obrigatória, né? A questão da missa dominical, você não precisa ir todos os dias, ok? Você, não consigo, Jorge, na missa todos os dias. Tudo bem, não tem problema. Mas assim, vamos lá. Uma oração pela manhã, quando você acorda, quanto tempo você vai gastar de oração? Padre, honestamente falando, se você gastar 2 minutos é muito, sabe? Uma oração de entrega do teu dia, se você gastar 2 minutos é muito. Vamos lá, 2 minutos. Depois você chega no teu trabalho, você vai começar a trabalhar, você entrega o teu trabalho para Deus. Faz um oferecimento de obras. Você vai gastar ali mais 30 segundos de oração. À tarde você faz mais um oferecimento de obras, a gente vai dar aí... Deu 3 minutos até agora. Você vai fazer uma leitura do Evangelho na hora do almoço, né? Fazer uma oração rápida ali, uma oração de consagração do alimento, mesmo que você não esteja em família, e vai ler o Evangelho, né? Vai dizer, Jorge, eu não consigo almoçar em família. Então, tudo bem, mas leia você então o Evangelho ali, né? De alguma maneira, medita aqui rapidamente. Você vai gastar ali mais, sei lá, 2 minutos também, que é rápido. A não ser que seja um Evangelho muito grande, você vai gastar 5 minutos. Né? Então, assim, se muito, deu 8 minutos até agora. 8 minutos. À noite, você vai fazer o quê? Você vai partilhar com a tua esposa, né? Vai rezar com os teus filhos, você vai gastar mais 5 minutos no máximo. E mais uns 5 a 10 minutos para fazer um exame de consciência. Padre, isso não dá nem 20 minutos no dia. Num dia, não dá nem 20 minutos. Sabe? Aí as pessoas falam assim, Jorge, é porque você colocando desse jeito fica parecendo que é fácil, mas não é, porque isso não cabe na vida de todo mundo. Honestamente falando, eu me lembro uma vez que eu cheguei para um grande amigo, um dos melhores amigos meus, Guilherme. Eu cheguei para ele e falei, Gui, cara, tá meio difícil de participar da missa do sábado. Eu tava falando para ele, eu não tô conseguindo encaixar o horário da missa do sábado, eu tô faltando a missa do sábado quase sempre, né? Eu sempre vou na missa durante a semana, vou na missa dominical, mas a missa do sábado parece que não tava encaixando legal. E aí ele pegou e falou assim, eu falei, eu não tô conseguindo encaixar o horário. Ele falou, esse é o problema. É que você tá tentando encaixar Deus na tua vida, você tem que encaixar a tua vida em Deus. É o contrário, né? Eu falei, caramba, nossa, que patada que eu tomei, sabe? Assim, essa aí foi boa. Muito boa. Né? Se a gente pensar assim, melhora, facilita muito a nossa vida. O que você quer dizer é que o tempo é de Deus, né? Isso. Nós que temos que encontrar um tempo para nossas coisas, mas o tempo tem que ser de Deus. Exato. E aí que você falou dessa memória dele, trazer sempre Deus na memória em tudo, né? Então, a oração se torna, a vida se torna oração, a verdade é essa. Na medida que você vai fazendo aos poucos, exercitando, de repente você está com a vida orante. Sim. E a vida orante dá possibilidade de você estar sempre vigilante contra o mal. Isso é que leva a uma vida santa, na prática do dia a dia.
E aí, se a gente pensar, padre, olha que coisa mais simples, né? Porque uma oração em família já é um momento bom em família, já é um momento de união em família. Porque às vezes as Com pessoas pensam assim, certeza. ah, mas tem que ter tempo para família, tem que ter tempo para rezar. Olha, rezar em família já é um momento em família, é um momento super gostoso em família, sabe? Então, que bom quando a gente nota isso. Ó, a Lara até entrou aí agora, a esposa do Guilherme, que deu a patada, o amigão meu. Foi, Então, né? assim, essas orações em família, cara, como que isso facilita a nossa vida, viu, padre? Facilita a nossa vida, né? Às vezes a gente sai com os meninos, sai para algum lugar, a gente tem uma turma grande, assim, esses dias atrás a gente foi numa chácara, se não me engano, acho que foram 5, 6 casais, e eram 24 crianças, eram 24 crianças, 22 crianças, era alguma coisa assim, era muito menino, era muito Esses aí menino. estão trabalhando. Hã? Esses aí estão trabalhando por reino, É, né? exato. E aí a gente foi, chegou lá nessa chácara, aquele monte de filho, né? 23 meninos e 6 casais. Aí, olha lá. E aí a gente chegou lá nessa chácara e acho que as pessoas que viam a gente se assustavam com aquele movimento. Porque as crianças eram muito educadinhas. Elas eram quietas. Elas paravam para rezar. A gente parava à noite para rezar o terço junto com 22, 23 crianças. A gente Olha voltava só. todo mundo reunido. Um terço. A Jéssica aí também. A Jéssica também é uma dessas mães de muitos. De 5. E colocava o terço nas mãos das crianças e elas iam rezar. Reunia aquele monte de menino de 3, de 4, de 5 anos, rezando o terço, padre. Por quê? Porque eles estão acostumados a isso. Gente, não A é rotina. difícil. Não é difícil acostumar quando você está em família. É muito mais difícil tentar viver uma vida de santidade. Desculpa falar isso, padre, mas é muito mais difícil tentar viver uma vida de santidade solitária, como é a do padre. O sacerdote é um homem, né, apartado do mundo. Ele é um homem desligado do mundo, sabe? Ele é um homem, né, colocado de lado do mundo. É muito Não mais vai ter difícil. ninguém, não vai ter ninguém para estar tocutando. Vamos rezar o texto, está na hora das laudes, está na hora da, Entendeu? né? É Principalmente solitário, o né, padre? padre. Não tem ninguém para ir contigo. Em família, alguém vai lembrar. A criança que já acostumou, pai, está na hora da oração. A mulher lembra o marido e vice-versa. Exato. É realmente o que você falou, tem sentido. Né? Então, se ajuda. E, de repente, quando você menos percebe, todos entraram na rotina. Exato. E é Exato. possível. É possível a E, família todos se santificar nisso. e outra coisa, o pessoal falou assim sobre amizades. Deixa eu falar uma coisa, assim, muito, muito honestamente falando. Não é difícil a gente começar a fazer amizades assim de pessoas que querem esse mesmo propósito, querem criar famílias, né, voltadas, famílias fundamentadas sobre a oração, famílias que sabem rezar juntas. Não é difícil a gente fazer isso, sabe? Não é difícil mesmo. A gente começa a fazer isso na nossa casa, a gente começa a perceber que tem mais pessoas que fazem isso também na nossa paróquia, nossa Uhum. comunidade, na nossa família, né? Tem mais gente ali, né? Primos, amigos, tem mais gente que faz isso, que quer fazer isso, que deseja fazer isso. E aí uma coisa vai contagiando a outra, né? A gente começa a perceber que é possível. Porque a máxima aqui é olhar para essa situação e falar, Jorge, com 3, com 4, com 5 filhos, vocês se juntam para rezar o terço. Isso é impossível. Cara, não é impossível. Não é mesmo. Só que assim, a gente só percebe que não é impossível quando a gente faz. Quando a Quando gente faz. começa. Quando a gente começa. Assim, é uma coisa simples. Rezar o terço em família, sabe? É uma coisa extremamente simples. Fazer uma novena juntos, né? Fazer uma leitura do evangelho na mesa, sabe? São coisas extremamente simples mesmo. Mesmo, muito mesmo. Sabe? Então, se vocês vão parar para pensar, essas coisas simples é que vão gerando dentro da gente toda aquela substância necessária a fazer com que a gente chegue naquele propósito último, né? Que é guardar o bem, né? Completar essa caminhada, se direcionando não só você, mas a tua família para Deus. O padre Luiz Henrique falava assim, que bonito que deve ser um pai e uma mãe que morre, padre. Sabe? Que chega no céu e ele, aquele monte de filho, né? 3, 4, 5, 6 filhos. O Ítalo entrou aí agora na live, eu vi ele entrando aí. O Ítalo tá indo pro sétimo Seja filho. bem-vindo, Dog. Eu vi ele aí. Né? Sei lá, 7 filhos. É interessante, né? O padre Luiz Henrique falava isso. Que maravilhoso deve ser aquele pai, aquela mãe no céu, vendo um por um entrar no céu, né? Cada um daqueles filhos entrar no céu. Cada um daquelas crianças entrarem, né? Isso deve ser... São as coroas dadas pro rei, o grande rei das glórias, são os Exato, filhos. exato. Então, realmente é muito profundo. É o que você falou aí, é uma questão assim, que você ter essa satisfação de entregar a Deus aqueles filhos. E
E melhor ainda, ó Senhor, eu fiz a minha parte e aqui estão os tesouros são teus. Uhum. Exato. Que realização maior que isso? Multipliquei os talentos, Senhor. O Senhor me deu eu fiz um monte. Fiz um monte agora de talento pro Senhor. Pois é, isso mesmo. Você falava das crianças, né? As famílias. É uma das coisas que a gente choca muito hoje quando vem alguns casais, acompanham casais, né? E tudo. Que às vezes casam não querem ter filhos. Eu fico. Aquilo chega como uma flecha na minha alma. Se eu fosse casado, ia ser uma reca grande. Porque os filhos. Aí tem N questões que a live, se fosse falar, eram muitas coisas. Né? Então, não estão abertos aos filhos. E quando estão, querem ficar com um, com dois, porque filho é caro. Mas o filho é caro no sentido de ser tesouro, não no sentido de manter, né? Assim, porque eles entendem isso, né? Eles querem criar os filhos numa classe social que eles não podem. Então, Sim, exato. problema. Eu costumo dizer que os filhos ficam caros, na verdade, porque eles exigem uma coisa da gente. Eles exigem que a gente seja menos egoísta. Por isso que eles são caros. Por isso que são tão caros. Né? Porque eles exigem que a gente seja menos egoísta. Tá aí uma coisa excelente para conseguir arrancar o egoísmo de um pai e de uma mãe. Né? Filhos, muitos filhos. Né? Quanto mais filhos, mais fácil a gente arrancar esse egoísmo de dentro da gente, pra gente conseguir olhar para os outros, né? Conseguir olhar para os nossos pequenos, conseguir olhar para tua esposa melhor. Eu falo que quando nós tínhamos uma filha, nós tínhamos só a Clara, eu ainda era muito egoísta, né? E o que mudou, uma das coisas que mais mudou na minha vida, obviamente a doação da minha esposa, eu sempre falo sobre isso, né? A doação e a entrega da minha esposa foi algo que me mudou mesmo. Mas outra coisa que realmente me amadureceu foram os filhos que foram vindo, né? A gente nunca evitou nem nada do tipo. Os filhos que vieram, né? Parece que cada filho era uma responsabilidade a mais, uma doação a mais, uma entrega a mais. E aos poucos o coração, ele vai soltando aquelas amarras. De falar, caramba, eu até queria fazer a minha vontade, mas não dá mais, sabe? É muito menino, sabe? É muita... Não dá pra eu ficar fazendo a minha vontade, pô. Não dá. E que bom a gente conseguir não fazer a própria vontade, sabe? Que bom a gente não conseguir fazer a própria vontade. Porque essa é a forma de vencer mesmo o egoísmo. Isso, você falou aí do egoísmo, né? O matrimônio tem essa função que eu acho que eu coloquei na postagem aí, o matrimônio, ele mata o verme do egoísmo em nós. A vocação como tudo. Sim. Por exemplo, uma das coisas que eu queria... Você falou dos filhos. Teve uma mudança grande quando nasceu os filhos, não é isso? Na sua vida? Sim. Então, um amigo meu partilhando comigo, e realmente comigo também aconteceu na dimensão do ser sacerdote, ele disse, olha, a gente se torna homem quando a gente, em dois momentos, quando a gente perde o pai, que é a raiz, parece que no meu caso já passei por isso, e quando tem um filho. Se você tiver a consciência disso, é uma transformação radical na mente de quem se deixa conduzir por Deus. Né? Exatamente. Então, você falava dos filhos, aí é interessante. Sim. E aí, assim, então, tanto os filhos quanto o matrimônio, né? Que na verdade os filhos fazem parte intrínseca do matrimônio, né? Os filhos são os frutos diletos do matrimônio. Tanto o matrimônio quanto os filhos, se a gente for parar para pensar, é exatamente aquele caminho de santificação. É o nosso... aí eu falo assim que é o nosso calvário, fica engraçado porque fica parecendo que eu tô falando que família é um peso, é uma cruz, né? Não, eu tenho que levar minha esposa, que é essa cruz danada. Não nesse sentido. Mas é assim, como é que Deus vai fazer com que eu seja salvo? Vai lá. Eu não sou padre, eu não sou bispo. Como é que Deus consegue salvar minha alma? Ele me dá uma esposa, um monte de filhos e fala, pronto, cuida deles. Né, padre? Mas eu lembrando aqui do Ítalo, né? O Ítalo fala muito dessa questão do carregar, né? Eu ouvi uma live dele falando sobre isso, de levar a vida dele tem sentido, em outras palavras, resumindo, a vida tem sentido quando você carrega seu peso. Né? O peso é que te faz viver uma vida de verdade. Exato. Tira a tua família, tira a tua fé,
tira teu trabalho, tira teus amigos, que às vezes é chato, que às vezes os conflitos. Vai ficar o quê, Jorge? Nada, nada. Eu falo assim, padre, eu hoje, qual que seria a forma mais fácil e mais rápida de eu entrar em depressão? Ganhar na Mega Sena e abandonar minha família para me curtir a vida. Não, agora eu vou curtir a vida, vou pegar tudo quanto é mulher, vou aproveitar, vou beber todas, vou gastar dinheiro. Pronto. É prazeroso? Vai, é prazeroso. Não dá para negar que isso seria prazeroso. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Mas é exatamente essa seria a receita perfeita para eu me destruir, para eu encontrar a infelicidade. Porque eu costumo falar que isso aqui é o domingo de manhã, padre. Eu costumo falar que é a síndrome do domingo de manhã. A síndrome do domingo de manhã, ela prova exatamente o meu argumento de que prazer e felicidade não é a mesma coisa. Aquela pessoa que tá solteira, que não quer nada com nada, que tá levando a vida à torta e à direita, assim, sabe? Que tá estragando a vida, que tá jogando a vida fora, literalmente. Às vezes ela sai no sábado, enche a cara, né? Pega tudo quanto é mulher, pega rapaz, pega faz o escarcéu. É prazeroso? É? Ele vai se divertir ali. É uma falsa alegria, né? Vamos assim, parece que é felicidade, mas não é. É só prazer. É só prazer e euforia, só isso, né? E essa pessoa vai dormir. O meu caso, sábado à noite, o que eu tô fazendo? No máximo eu tô jantando com a minha esposa, alguma coisa diferente assim, eu tô jantando com a minha esposa, um jantar, né, mais elaborado, um vinhozinho, a gente bebe, a gente vai pra cama e tal. Tem essa euforia toda? Não, não tem. Uma vida mais calma. E no domingo de manhã? Como é que é o domingo de manhã dessas duas pessoas? O domingo de manhã dessa primeira pessoa que de fato não tá vivendo uma vida sem sentido ainda. É aquele domingo assim que começa com ele abrindo os olhos, meio-dia, olhando pro teto, com a dor de cabeça tremenda e pensando assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Sabe? Eu já escutei isso tantas vezes no consultório, padre, tantas vezes, tantas vezes. Eu acredito que o senhor também já deve ter escutado isso muitas vezes no confessionário, né? Milhões de vezes, né? Aquela pessoa, ela olha pro alto e fala, poxa, qual que é o sentido disso? Sabe? Qual que é o sentido dessa vida? O que eu tô fazendo aqui mesmo? E dá uma... E no meu caso, né? No meu caso, assim, eu falo meu, mas é porque é o caso de muitos aqui também, inclusive. É assim, domingo de manhã, é uma correria infernal, padre. Domingo de manhã é uma correria infernal, porque você tem que acordar e tem que fazer o menino vestir roupa, e troca a fralda, e não sei o que, e briga Para não pra entrar perder no o carro, horário, né? e vai um passando por cima do outro, e entra todo mundo no carro, e a gente vai pra missa. E a gente participa da missa juntos, né? É aquela coisa maravilhosa ali, você ter os filhos juntos ali, aos seus pés, né? Do seu lado ali. Tu participa da missa junto, né? Com as tuas crias. Depois os meninos vão brincar com um monte de amiguinhos ali na igreja, eles ficam correndo lá. E esses dias eu me deparei com essa situação em que isso acontecia e eu olhava, assim, de forma muito, né? Serena para aquilo acontecendo e falando, caramba, isso é felicidade. Isso é felicidade. Isso é de fato a felicidade. Não é algo glamuroso, não é algo maravilhoso, não é algo que merece palmas, aplausos, não é uma coisa que, né, merece holofotes, não é uma coisa eufórica, sabe? Não é uma coisa prazerosa, sobretudo. Isso fica muito claro para vocês, porque às vezes a gente fica falando que eu tô romantizando a coisa. Cara, não é gostoso, viu? Já tô avisando. Não é acordar cedo domingo para botar 3 crianças, 4 crianças, 5 crianças dentro de um carro, pra vocês irem pra missa. É um caos. Não é gostoso. Mas isso causa uma sensação de completude, de substância na vida. Sabe? Você fala, caramba, eu tô escrevendo a minha história. De utilidade. Utilidade, exatamente, padre. Eu costumo dizer que é assim, é como se eu estivesse escrevendo a minha história. Quais páginas podem ser arrancadas? Esses domingos em família aqui em casa, nenhuma delas pode ser arrancada. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu não abriria mão de nenhuma delas. Mas a maioria das pessoas, né, muitos dos que estão assistindo aqui, que estão vendo aqui agora, que vão ver depois, a maioria desses sábados, desses domingos, desses dias à noite, pode literalmente arrancar essa página da biografia dele e jogar fora, porque não serviu de nada. Né? Não serviu de nada. Foi absolutamente um prazer puramente passageiro, incompleto, desnecessário. Né? Viveu aquilo e pronto, jogou fora. Se a gente conseguir entender isso, que a gente não pode continuar jogando a nossa biografia fora,
A gente não pode continuar arrancando páginas e páginas da nossa história, mas essa nossa história ela tem que ser vivida uma vida com sentido, uma vida com propósito, uma vida de fato com o pé no chão e com o olhar voltado para a eternidade. Se a gente não conseguir isso, padre, a gente vai continuar definhando, a gente vai entrar em depressão, a gente vai entrar, né, numa autodestruição, sabe? Isso mesmo, doutor. Doutor Jorge, então, é que você olha para sua família e você, aí é que entra. Diz, a minha mulher me salva, meus filhos me salvam. Porque você está ali, eu vou usar preso, entre aspas, né? Eu estou preso, eu estou aqui. Então, é isso, esse peso que te leva à santidade. Sim. Né, de saber, eu estou assumindo a minha função, eu não tenho como retroceder, não tenho, a não ser, eu não sou irresponsável de deixar uma família por qualquer coisa. Ali são meus filhos, eu tenho que cuidar da minha horta, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Então, de certa maneira, um homem consciente, um homem de família, ele se sente salvo pela família. Pronto. Né? Ô, padre, se a gente conseguir entender isso aí que o senhor falou agora, um homem verdadeiro, ele entende que a família foi feita para que ele seja salvo. A família está ali para ajudá-lo a ser salvo. Esse homem vai entender que o propósito dele não é ser feliz na casa. É ele fazer os outros felizes. Eu preciso fazer com que a minha esposa seja feliz, preciso fazer com que os meus filhos sejam felizes. Porque assim, eu sempre escuto aquela velha história de eu vou sair desse casamento, né? Eu vou sair desse casamento porque eu mereço ser feliz. Olha, não é isso. Não é isso. Você vai permanecer nesse casamento porque a tua esposa merece ser feliz. Você vai permanecer nesse casamento porque os teus filhos merecem ser felizes. E você é o único capaz de causar esse efeito. Você precisa assumir essa responsabilidade. Por isso que eu insisto tanto nos casamentos. Alguém colocou aqui agora, eu fico lutando. Cara, é por isso que eu insisto tanto nos casamentos, sabe? Eu falo, eu não vou desistir desses casamentos, eu não vou desistir de vocês. Eu não vou cansar de falar isso, porque eu sei o que um casamento refeito e restaurado pode gerar na vida de um homem, de uma mulher e dos filhos deles. Eu sei. Porque um casamento restaurado é uma alegria, é um farol neste mundo tenebroso, né? Então, os casamentos hoje acabam muito fácil porque estão muito ligados ao sensível, né? Numa live sua eu até falei o seguinte: não case apaixonado, deixa a paixão passar. Porque... Foi. Eu me lembro bem. Mas é isso. Não se case apaixonado, né? Porque a paixão, ela deturpa a visão, né? A gente não enxerga do jeito certo, né? A gente quer ser feliz ali na paixão. Eita, doutor, daria para a gente passar a noite toda falando sobre isso. Conta, que bom testemunho. O senhor fala daquilo que vive também. Lembrando que não é um mar de rosa, é um compromisso. Aquilo que a gente falava. A vida só se vive uma vida verdadeira quem carrega o peso, né? Ou seja, a família, o matrimônio é um caminho reto para a salvação. Se a gente compreender isso, seremos bem-aventurados, né? Então, que alegria. O Doc entrou aí, quer dizer, o ídolo deu uma entrada aí, foi? Foi. Ele estava aí, acho que agora ele saiu, não sei se ele já saiu. Eu vi se tiver aí, dá uma palavrinha aí para nós. O curso dele começa no dia 1º. Aí vai ser um curso muito bom. O senhor está inscrito também, né? Estou inscrito na certificação lá também. Que bom. Você apagou também, né, doutor? Com certeza. Tô dentro sempre. Doutor, então eu acho que dá para ficar a noite toda, mas eu creio que cada um de nós tem tempo, você tem sua família. Uma das coisas que eu queria lembrar aqui, por exemplo, eu vejo, né, nas paróquias, nos trabalhos que eu já fiz, às vezes tem família que se acabam, doutor, pela igreja também, sabia? Como, pai? E a igreja é muito sábia quando ela diz, olha, matrimônio, sua vocação primeiro é o matrimônio. Tem pessoa que se joga em atividade da igreja totalmente e que às vezes esquece o marido em casa, não alimenta bem os filhos, não tem presença. Não estou na igreja fazendo isso, minha filha. Quem tem que estar na igreja todo dia é o padre. Nem ele está todo dia. Então, a tua vocação primeiro. Então, quantos casais já tive que aconselhar nesse aspecto? Porque a família está um caos, enquanto a pessoa que se joga nas atividades da igreja esquece a vocação primeira, que é
está lá na família. Isso acontece fuga, né? muito. É Acontece fuga, né? muito. Hã? É fuga. É fuga. É fuga, é fuga. Eu vejo muito isso. E já dei alguns conselhos assim. Às vezes alguma paciente, alguma seguidora manda assim pra mim: ah, eu não sei mais o que eu faço. Eu vou na igreja todos os dias, vou na missa todo dia, faço novena, fico lá 2, 3 horas na igreja, mas meu casamento não restaura. Eu falei: ótimo, para de ir pra igreja, começa a ficar dentro de casa e cuidar do teu marido. Pois é isso É assim que mesmo. restaura casamento, Isso mesmo. né? Doutor, isso mesmo. Assim, o senhor lembra assim, tem na mente o que é mais recorrente assim nessa questão que tange a família? O senhor não atende só isso, né? Mas o que tange a família, o que é mais recorrente assim no seu consultório nessas questões matrimônio? O principal são traições. A maioria dos casos graves que eu atendo é traição, mas a traição ela é sempre um sintoma. Eu sempre digo isso, né? E a experiência do consultório fala isso. Verdade. Ela é um sintoma de algo maior que é o egoísmo. É sempre o egoísmo. O centro da questão é sempre o querer fazer as coisas para mim. É querer do meu jeito, é querer a minha felicidade, é querer o meu prazer, é querer que a minha opinião vale, é querer pra mim, é aquele olhar no umbigo o tempo todo, sabe? O tempo todo. E aí, se a gente entende isso, padre, que o problema aqui está no egoísmo, porque não é possível um casamento, de fato, com o egoísmo no meio. Não é possível. Porque, Não assim, consegue. é impossível eu ser egoísta com alguém que é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Eu não posso ser egoísta com essa pessoa porque, sabe, ela é um comigo. Ela é um comigo. Quando eu coloco o egoísmo no meio disso, eu estou separando exatamente essa essência. Eu falo assim que homem e mulher não geram essa na simbólica, a gente fala que são necessários 3 elementos para que se torne um só, né? Então Deus é 3 e se torna um só, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O símbolo 3, né? O número 3, quando ele une-se e se torna um só. Essa unidade que vem do 3, né? Homem e mulher, sem uma outra coisa que no meio deles, eles não podem ser um só. Eles são 2. O símbolo 2 são 2 coisas que estão opostas uma à outra, né? Então, homem e mulher estão opostos um para o outro. Como é que eles vão se tornar um só? Porque a gente tem que colocar uma terceira pessoa. O Beato Sutonchin fala isso, né? É necessário uma terceira pessoa nessa relação, que a gente chama de amor. E o amor é uma pessoa, é o Cristo encarnado. Sem essa presença do Cristo ali no meio, esse 3 nunca vai se tornar um, né? Serão 2 o tempo todo. Mas quando nós temos esse terceiro elemento, amante, amado e amor, aí nós temos esses 3 elementos, assim como a Trindade Santa, que são 3 A em um, Trindade. aqui também são Corretamente. 3 em um. Que analogia perfeita. Perfeito, perfeito. Isso aí. Porque no início a gente falava que antes que o matrimônio, uma das funções do matrimônio é matar o verme do egoísmo, né? Então, que bom. Sim, sim. Doutor, que felicidade ter você conosco aqui. Espero que nos vermos outras vezes. Com certeza. E já muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a sua família, seu trabalho, seu apostolado, que está gerando muitos frutos. E deixo que você dê as considerações finais. E o pessoal aqui que é meu seguidor, siga o doutor aí, que vocês vão aprender muita coisa boa. E Tá sigam o bom? Padre Paulo, por favor. Padre, eu só tenho a agradecer mesmo, né? Obrigado, obrigado. Saiba que eu rezo pelos sacerdotes todos os dias, em especial aqueles sacerdotes que são mais próximos aqui, que me acompanham aqui. Eu rezo muito por vocês. Eu sei da necessidade de nós termos bons sacerdotes, bons padres, né? Como eu falei, a vida do sacerdote é uma vida apartada do mundo, né? É uma vida desligada do mundo. Então, assim, é uma vida solitária. Então, o sacerdote, sobretudo, precisa de muita oração e o senhor pode contar com as minhas orações sempre, viu? Obrigado, obrigado. E uma boa noite. Que Deus Ótima abençoe noite, senhor. a você Amém. e todos Amém. que estão aqui presentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A live vai ficar salva e quem virá depois vai poder aprofundar. Foi dito muita coisa boa. Grato. Obrigado. Obrigado, padre. Até mais.